serviços, prestação de serviços, produtividade, ou seja, gestão de empresas que trabalham realizando serviços, prestadores de serviços, clientes de prestadores de serviços. E venho aqui apresentar mais uma videoaula do nosso canal do YouTube SG Serve, onde temos mais de 250, 260 videoaulas narrando problemas de manutenção, narrando conceitos, explicando conceitos de manutenção, de prestação de serviço e principalmente associando sempre uma aplicação prática usando o nosso software de gestão SG Serve. Se você tem outro software que não seja o nosso, você também poderá ter proveito com os conhecimentos, com a visão de onde você pode chegar, tendo uma ferramenta adequada para a sua gestão. Bom, hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos, aulas sobre a questão de importância de determinados fatores, como configuração, utilização de apropriações adequadas para você ter uma boa gestão de manutenção. A primeira videoaula que a gente vai apresentar é sobre a questão de mão de obra apropriada, mão de obra trabalhada e tudo que tem a ver com a questão de produtividade de mão de obra, avaliação de serviços e tudo mais. Então, eu vou utilizando aqui o nosso software, que eu já abri ele veio com uma tela de alerta, assim, que está configurado para tal. Assim que eu entro no software, ele me mostra um alerta específico da minha configuração e está me alertando uma série de detalhes aqui de OS que estão atrasadas, OS que estão sendo reprogramadas, né? Questão de mão de obra também, material, mão de obra, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma mão de obra que esteja faltando uma apropriação de hora de término de trabalho, né? Está zerado, repare, mas você tem 5 aqui materiais que foram parcialmente fornecidos no almoxarifado, então isso importa bastante, assim como outras informações sobre solicitação de compra e tudo mais. Bom, a questão de mão de obra é muito importante, porque você precisa ter noção de como tua mão de obra está trabalhando por tipos de serviço, por qualificação de serviços, né? E onde ela está sendo improdutiva, ou seja, a chamada improdutividade, né? De realização de serviço. Existem 2 tipos de improdutividade. Existe a improdutividade natural, aquela que é normal acontecer, como necessidades pessoais, ir ao banheiro, reuniões, DDS, diário de segurança, né? Isso são horas, minutos que o trabalhador ele perde da sua jornada. Ele tem uma jornada de 8 horas, mas ele não vai ter disponibilidade para realizar serviços de manutenção das 8 horas, porque tem improdutividades naturais. Por exemplo, os atrasos, as faltas, o horário que ele faz as suas necessidades pessoais, algumas reuniões que são padrões, e você não quer apropriar esses detalhes. Então você não apropria esses detalhes. Mas existe também a segunda classe de improdutividade, que é a improdutividade específica, relativa a um serviço, a uma ordem de serviço que ele esteja já designado para trabalhar. Então, nós vamos focar nessa questão, qual a importância que eu tenho no desenvolvimento de apropriação da minha mão de obra, né, que pode ser feita através de um tablet, do nosso app, né, nosso aplicativo mobile SG Serve, assim como pode ser feito também no desktop, em totens espalhados pela empresa que tenham acesso ao sistema. Ok? Então, a primeira coisa é cadastrar essa mão de obra. Então, você vai aqui em recursos, mão de obra, e você vai cadastrar esse pessoal, tá? Então, você precisa cadastrar todas as pessoas que, de alguma forma,
trabalham, né, no teu serviço. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou filtrar aqui, por exemplo, pessoal do setor executante, que é a área de, por exemplo, de mecânica, tá? Então, por exemplo, eu tenho a Ana Paula da Silva, um ajudante, eu tenho o Ney Oliveira, um mecânico, eu tenho essas pessoas aqui, né? A Mônica Silveira Matos, que é a encarregada de mecânica. Uma coisa importante, você botar os principais dados, a empresa que ele é, a matrícula dele, o nome completo, tá? E a função, o setor executante, a data que foi admitido, né? Por exemplo, a Mônica Silveira é a encarregada de mecânica. Ela é uma técnica e é do setor executante de mecânica. Você tem que cadastrar esses setores todos. Estando cadastrado, você vai cadastrar as pessoas. E tem que cadastrar de acordo com a empresa que eles trabalham. Porque se eles forem terceirizados, você vai cadastrar como sendo terceirizado. Uma característica da Mônica é que ela não realiza apropriações, ela supervisiona, ela comanda, ela está em todas as OS, vamos dizer assim. Então, não há necessidade que ela apropie mão de obra, nem há muito menos a apropriação dela vai para o custo. O custo dela vem de outra informação, que é um custo de administração, né? Mas é importante você tê-la ali para conseguir colocá-la como encarregada de determinadas OS, tá? E também para você conseguir que ela seja um usuário do sistema para poder apropriar, realizar anotações e terminar OS e tudo que for necessário para o software. Então, está desmarcado, apropria, não apropria. Agora, você repara, eu posso ter essa outra Ana Paula da Silva, aquela era a Mônica, encarregada. A Ana Paula da Silva já é uma ajudante de mecânica, né? Repara, ela não tem qualificação aqui, ajudante, ajuda nos serviços de mecânica. Repara, ela já está marcada, essa quadrícula, que apropria a mão de obra. E toda a mão de obra que ela apropriar vai ser, realizando efetivamente o trabalho, vai para custo da respectiva OS. Se ela apropriar um serviço que não se refere a uma OS, a gente não recomenda isso, porque você perde a rastreabilidade daquela hora de apropriação, o que ela estava exatamente fazendo e aonde ela estava, para onde ela estava trabalhando, em que centro de custo, em que ativo e tudo mais. Então, essa é uma qualificação. Agora, pode existir também, vamos supor que esse daqui seja um terceiro, tá? Uma mão de obra de terceiro. Uma coisa importante é quando eu digo que apropria para a mão de obra pelo que custo, eu vou colocar a conta orçamentária, que aqui é 1.320, é por acaso uma conta orçamentária de 1.300, é serviço terceiro de manutenção, tá? Então esse Sidney, que ele é um autônomo, aliás, desculpe, a Ana Paula, ela é uma autônoma, ela pertence a uma microempresa chamada Sidney Fernandes. Então, ela trabalha para esse microempresa dessa pessoa que é responsável. Então, ela é uma terceira. Quem é da SGServe como a encarregada é a Mônica Silveira. Ela é da própria empresa, né? E essa Ana Paula é ajudante. Então, ela está numa conta orçamentária, que é um tipo de despesa, para eu poder diferenciar, 1.320, tá? E a gente coloca o custo de hora efetivamente trabalhada que será apropriada. Então, nessa hora, eu tenho que já descontar a improdutividade, eu tenho que pegar todas as horas de um mês que podem ser efetivamente trabalhadas, e vão representar do cartão de ponto, mas já vou extrair para saber qual a improdutividade. Pode ser em torno natural, pode ser em torno de 3%, 5%. Então, desconto essa improdutividade natural e vou ter um número de horas que deveriam ser efetivamente trabalhadas em todas as horas de serviço, descontando a improdutividade natural. Aí eu vou pegar todos o salário dela, colocar os encargos mensais, as provisões, 13º, tudo, transporte, todos os custos inerentes ao mês dela, né? E vou dividir por esse número de homem-horas, que não é 220 nem 176. Vai ser as 160, por exemplo, horas, ou até menos, que realmente podem ser apropriadas para realizar serviço, já descontando a improdutividade natural. Por quê?
a improdutividade específica, aquela que vai acontecer na OS, eu vou apropriá-la para identificar onde é que eu estou perdendo tempos na apropriação de mão de obra dos serviços, nos serviços de manutenção. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse custo todo e vou dividir por esse número de horas, já retirando a improdutividade natural. Então, aqui, por exemplo, custa R$30 o meia-hora dessa ajudante. Entenderam? Já é expurgada. E vou apropriando as horas, excluindo almoço, excluindo as horas, os feriados e tudo mais, que vão estar tudo naquela improdutividade natural, né? As faltas, as ausências. Então, por isso que eu divido o custo total, mas totalíssimo mesmo, aquele que inclui encargo, provisões, demissão, tudo que custa cada minuto, cada hora do empregado, tá? E vou cair nesse valor aqui, que é o preço unitário da hora normal, porque quando incidir hora extra, vai ter os fatores de incidência. Bom, falar nisso, eu vou nas configurações que eu preciso para esse cadastro. Então, eu vou aqui em configurações de codificações relativa à mão de obra. Eu tenho os próprios setores executantes de serviço, são todos os setores, eu tenho aqui os setores todos, né? Então, vou ter o setor executante de mecânica, por exemplo, aqui a mecânica, né? É aqui que eu coloco os meus setores executantes. Voltando lá em códigos de mão de obra pessoal, eu tenho a identificação dos feriados, isso é interessante para ele poder alertar que aquele dia ali é feriado, e os tipos de apropriação, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Vou primeiro dizer as contas orçamentárias. Aqui eu tenho a conta separada em 3 níveis. Um nível geraldão, né, que chamam, que é o 1.000 de despesas. Dentro do 1.000 de despesa tem 1.100, que é pessoal, e dentro do 1.100 eu tenho a subconta despesas pessoal. Aí vou, aprovisionamento, trabalhei, e vai por aí, material de escritório, 1.200, tá vendo? Eu tenho todas as contas e subcontas, serviço terceiro, pessoal. Posso dividir pessoal de mecânica, pessoal de elétrica, é interessante em subcontas, tá? Essa é outra configuração importante lá para usar no cadastro pessoal, mão de obra. Então, vou aqui em mão de obra e tem agora a mais importante, talvez, para identificar o tipo de serviço que está sendo feito. Então, por exemplo, eu tenho um serviço que eu esteja exatamente folgando, não trabalhando, fazendo determinada atividade, e eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma reunião sobre um determinado serviço, eu coloco, e vem todas as situações. E vou, por exemplo, colocar os impedimentos, que eu vou apropriar os impedimentos com essas informações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, PT é uma codificação que eu vou usar na apropriação, aguarda a permissão de trabalho. Eu vou apropriar os momentos que os empregados, na respectiva OS, vão estar não realizando serviço por permissão de trabalho. E vou botar tantos impedimentos, porque aguarda material, porque aguarda ferramenta, porque está havendo necessidade de locomoção, de saída para um lugar mais distante, coisa assim, tá bom? Bom, feito isso, apropriando as pessoas, eu tenho um monte de OS. Então, vamos supor que eu tenha aqui, vou encerrar aqui, para não precisar ir no meu... E vou chamar uma OS aqui, tá? Vamos supor que eu chamo uma OS, eu vou botar uma OS não sistemática, que esteja pendente da SGSERG, tá? Que seja do setor executante, por exemplo, de refrigeração, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma série de OS, aquela operação cancelada é aquela tela de alerta que eu estava abrindo lá e abortei. Por exemplo, eu tenho aqui um split da sala 13, o seu tag, aqui o BEM, né, uma OS que a gente tem aí explicado bastante em videoaulas, como é que é uma ordem de serviço. Ela é não sistemática porque ela não vem de uma instrução de trabalho. Não existe aqui uma instrução de tarefa sistemática, um plano de manutenção, que é consertar o sistema de flat, limpeza de ar-condicionado. O setor executante é a refrigeração. Quem é o encarregado é o João de Aquino, da refrigeração. Eu solicitei a minha matrícula. E o executor líder, vamos supor que seja, eu ainda não atribuí. Então, o pessoal do planejamento, ou o próprio encarregado, vai dizer que eu vou botar o
Ariel Magno da Silva, que é a matrícula dele, que é o executor líder. Vamos poder trabalhar outras pessoas nessa OS. Então vamos supor que hoje, no dia de hoje, né, ele está atualizando essas informações e já colocou as devidas informações ali. Bom, visto isso, já que o Ariel está encarregado, ele aparece até aqui como sendo encarregado não, executor líder, o encarregado é o encarregado de manutenção. Nisso ele vai conseguir enxergar através do app, mobile, SGSR, que tem essa OS para fazer, ou então vai ser impressa essa OS. Sendo impressa essa OS, a gente sempre, ou mesmo no app, sendo levada para o app, sempre, quando tiver essa OS, apliquem aqui a configuração de apropriar mão de obra e apropriar material. Por quê? Aparece a informação de que o empregado tem que fazer a devida apropriação. Então, vamos supor que eu me coloque no lugar do empregado. Eu vou sair do sistema e entrar de novo para vocês sentirem como é que a coisa funciona, tá? Eu venho aqui entrando no sistema, eu estou me preparando para usar o sistema, e vamos supor que eu seja a matrícula Dantas, e tenho essa... Eu estou avaliando isso aqui, né? Eu tenho um perfil de usuário. Eu vou abortei com vários enter naquela tela inicial de alerta, não estou precisando desse alerta. Desculpe, eu não vou incluir uma nova OS. Eu vou... porque eu não estou precisando incluir uma nova OS. Ele está se preparando para incluir uma nova OS, não é? Eu vou atrás daquela OS de mecânica, tá? Então, eu vou atrás daquela OS de refrigeração mecânica, né? Que eu vou pegar aqui, por exemplo, setor executante, refrigeração, né? Da SGSR, unidade SGSR, né? E vou verificar a não sistemática, né? Por exemplo, achei aquela OS. Eu tenho uma série de OS não sistemática aqui. Por exemplo, só tem uma no setor de refrigeração, mas eu filtrei, está no filtro número 1 dessa. E agora é que vem a parte importante, eu vou apropriar em recursos. Aqui, ó, eu estou com a OS aberta, eu posso ir por fora da OS, só que eu vou ter que determinar aqui a apropriação de mão de obra por fora da OS, mas eu estando da OS é mais fácil. Abro aqui em recursos / despesa, eu vou apropriar recursos de mão de obra nessa OS. Então, repare, ninguém até agora trabalhou, e eu vou colocar para trabalhar aquele, lembra, o executor Ariel, né? Olha lá, o Ariel. Bom, eu posso fazer isso, ou então posso também vir aqui, às vezes eu tenho muitos funcionários, vou cadastrar, e basta eu botar parte do nome dele aqui, né? Ariel, e vou ter o funcionário aqui, Ariel, todos que têm esse nome, mecânico, está lá. Repare, eu tenho até 4, já vem a OS, que eu estou dentro da OS, eu tenho até 4 possíveis códigos de utilização de apropriação. Eu posso dizer que ele estava, por exemplo, aí é que vem, assim que ele foi fazer o serviço, ele teve que obter uma permissão. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui, por exemplo, como é o código de permissão? Permissão. Olha lá, guarda permissão. Vamos supor que ele ficou aguardando permissão, é um tempo impeditivo, numa hora normal, que o multiplicador de custo é 1 hora, vezes 1, vai pegar aquela custo hora e vai... E ele ficou, por exemplo, hoje, né? Ou melhor, foi ontem. Vou começar apropriando as horas de ontem. Ele não fosse na hora, ele estaria apropriando agora. Das 8 da manhã até 8h30, basta você botar 8, tá? Enter, 8h30, ele estava aguardando permissão de trabalho. Aguardando. Aqui eu posso dizer, nesse horário de operação, João dá a permissão de trabalho. Tá vendo?
Ele pode até escrever se ele fez algum serviço em paralelo aqui, mas ele estava principalmente aguardando, porque isso vai representar as horas improdutivas. Logo depois, ele ficou executando serviço. Executando, deixa eu ver aqui, executando serviço. Eu não tenho aqui executando serviço, porque a princípio eu só vou apropriar, essa é a definição que eu tenho, só vou apropriar um tipo de apropriação quando for impedimento, para não ter que estar sempre apropriando o que está fazendo o serviço, né? É uma das filosofias. Eu posso direto ir aqui e dizer que ele ficou depois das 8h30 às 10, fazendo, desmontando. Aqui ele pode ir escrevendo cada serviço nesse período, ou seja, esse serviço aqui no período de 8h30 às 10 ele ficou executando, desmontando o equipamento. Eu posso segmentar e ir realizando a manutenção. Não preciso detalhar a manutenção com troca do flap. Tá? Ok. Se ele achar alguma coisa importante que não é necessariamente, ele vai escrever aqui embaixo, que é o campo do serviço executado lá da ordem de serviço. Vai ficar lá na ordem de serviço. Enquanto essa descrição aqui fica dentro do horário de 8h30 às 12 desse indivíduo, que é o Ariel, né? Só que ele teve ajuda daquela, vamos supor, Ana Paula. Ana Paula, tá vendo? Que é ajudante. Então, vamos supor que a ajudante começou a trabalhar junto com ele, de 8h30 às 10, em hora normal, ajudando a desmontagem, tá? Ó. Desmontagem e montagem do flap novo, tá? Pronto, aqui, ó, confirmo, data, hora, desculpe, foi ontem. Ele critica, né? Não foi na data de hoje, foi na data de ontem, junto, tá? Ok? Repare, se eu cancelar aqui e listar, eu tenho as pessoas que trabalharam aqui. Ele ficou aguardando o PT, ou seja, se eu estou com uma SOS aqui e vou aqui em recursos de mão de obra para eu cadastrar, eu também já consulto. Repara, eu já gastei R$145, que é a soma desses custos aqui, ó. Olha lá, custo 25, das horas, a soma disso dá 145, e já tiveram 3 horas e 30 minutos trabalhado, tá? Então, repara, essas 3 horas e 30 minutos trabalhados já ficam aqui no HH real, lá, e repara, se eu for nas apropriações, eu passo a ter aqui tudo que ele ficou fazendo, olha lá. Eles ficaram fazendo, cada horário, entendeu? Então, por exemplo, só o Ariel ficou aguardando a permissão de trabalho lá pelo supervisor. E depois ele ficou trabalhando, ele é o líder, junto com a ajudante, que é a Ana Paula. Tá? Essa primeira videoaula visa mostrar exatamente como eu aproprio horas e como eu vou apropriar os detalhes de improdutividade e impedimento. Na próxima aula, a gente vai falar como obter relatórios disso, como obter informações. Já viram que eu posso saber na OS aqui, a qualquer instante, quanto eu estou com horas gastas, né? E acredito também que você saiba que quando eu remito aqui, que eu quero ver a OS, como é que está, ele já vai me mostrar a OS, né? Com informações a respeito do que foi feito, do que foi trabalhado. Então, repara, já tem aqui a data, já tem no lugar de apropriação, já entrou o Ariel das 8 às 8h30, né, aguardando o PT, e o restante do pessoal aqui, que foi a Ana Paula e ele mesmo executando efetivamente o serviço. E aqui embaixo ele não registrou ainda nenhum material, não apareceria aqui, ok? Se gostaram dessa videoaula, não esqueçam de assistir a próxima videoaula, que é a continuidade desse segmento que nós estamos falando sobre apropriações de recursos, apropriações de informações dentro do software SGServe como ferramenta. Um grande abraço, até a próxima.